Olá, caro aluninhos, sejam bem-vindos ao nosso portal, o portal do CPV Vestibulares. Estamos aqui para comentar a prova de Física. Prova de Física, FUVEST 2013. A FUVEST apertou dessa vez, hein? Nos últimos anos aí ela vinha trazendo um vestibular bastante simples aí para a gente resolver. E nessa FUVEST desse ano, excepcionalmente a FUVEST apertou. Então você que vestibulando não teve aquele desempenho de repente que você havia obtido no ano anterior, não se preocupe, porque esse ano, de fato, estava mais difícil, tá ok? Então, vamos comentar as questõezinhas aí da prova desse ano. Vamos lá? Primeira questão, a FUVEST de Física, era uma questão que ele dava um gráfico aí, era uma questão de calorimetria, e que ele pedia para você calcular o calor específico molar, né, e o calor latente molar a partir do gráfico. Então, você deveria fazer um que macete, tá certo? Q igual a mc ΔT, vamos aqui. Inicialmente, calculando a massa molar, 46 gramas por mol. Lembrando que o número de mols é a massa sobre a massa molar, você chega no valor de 3 mols. Perceba que no gráfico, dá uma olhadinha lá, vamos voltar no gráfico. No gráfico, você percebe que a temperatura varia de menos 20 até 80 graus Celsius nesse trecho. Se você perceber, a hora que você pega a quantidade de calor, vai dar aproximadamente aí 35 kJ. Aplicando a equação fundamental da calorimetria, que macete, relembrando, se o número de mols é a massa sobre a massa molar, a massa, multiplica em cruz, é o número de mols vezes a massa molar. Aplicando no que macete, vai ficar NmC ΔT. A massa molar vezes o calor específico, chamado calor específico molar, que é a pergunta do exercício. Fazendo a continha, você obtém aproximadamente 0,12 kJ por mol graus Celsius. Tinha que ficar atento com a unidade aí, né? Então, o aluninho que prestou atenção na unidade conseguiria resolver essa questão. Aí ele pede o calor latente, aplica novamente a massa, é o número de mols vezes a massa molar, o nosso amiguinho que mole, substituindo, massa molar vezes o latente é o calor latente molar. Aplicando as equaçõezinhas, chegamos a 36 kJ por mol, alternativa A. Então essa era a primeira questão da prova. Questãozinha aí de questão de calorimetria para você vestibulando nesta FUVEST 2013. A segunda questão era uma questão sobre colisão, né? Então ele dava uma bola, era uma bola de vôlei e uma bolinha de golfe, tá certo? E aí você tinha que analisar as alternativas e calcular inicialmente a quantidade de movimento, a energia cinética e depois a pressão. Lembrando que pressão é força sobre área. Olha, uma questão bastante trabalhosa. Se o vestibulando começou por essas duas questões, ele já deve ter tido um impacto inicial aí nessa prova que não foi dos melhores. Por isso que você, toda vez que pegar um vestibular, deve garimpar as melhores questões, as questões mais simples, para depois resolver as questões mais complicadas. Vamos lá no quadro dar uma olhadinha nessa questão. Vamos lá. Calculando a quantidade de movimento para a bola de vôlei, que é igual a mv, você obtém de um valor de 8,1 kg/m por segundo. A energia cinética mv quadrado sobre 2, 121,5 joules. A mesma conta para a bola de vôlei, mas é claro com a massa e a velocidade da bola de vôlei, calculando a quantidade de movimento e a energia cinética. Conclusão. Se uma quantidade de movimento vale 8,1, a outra vale 2,7, a quantidade de movimento da bola de golfe é menor do que a de vôlei. E a energia cinética da de golfe é menor do que a da de vôlei. Basta você comparar 81 com 125. Bom, para a gente agora fazer a comparação, da força, nós vamos usar o teorema do impulso. Impulso é a variação da quantidade de movimento. Fazendo as continhas aí com os dados, nós chegamos na seguinte relação. FV ΔTV é igual a menos 8,1. Isso para a bola de vôlei. Mesma continha para a bola de golfe, vai dar menos 2,7. Cuidado que no quadrinho Note a Dot, ele deu uma relação entre os tempos, dizendo que o tempo de interação da bola de vôlei é o dobro do tempo da interação da bola de golfe. Substituindo nas equações, a gente chega na relação que a força na bola de vôlei é 1,5 vezes a força na bola de golfe. Portanto, a de golfe é menor do que a de vôlei.
Agora a pressão é força sobre área, fazendo a relação para a pressão exercida para a bola de vôlei, você chega aqui vai dar 1,5 vezes Fg sobre 10 Ag. Só lembrando que você aproveita essa relação aqui, ó, tá? Fv igual a 1,5 Fg. Fazendo para a bola de golfe a mesma equação, achamos outra relação e substituímos nessa daqui, ó. Esse valor aqui vai ser substituído embaixo e a relação que a gente obtém é que a pressão sobre a bola de vôlei é 0,15 da pressão sobre a bola de golfe. Qual a conclusão? Que a pressão sobre a bolinha de golfe é maior do que a pressão sobre a bolinha de vôlei. Olha o tamanho da resolução dessa questão. Uma questão bastante trabalhosa, Você, vestibulando, deve ter tido bastante dificuldade nela, o que é natural. E a terceira questão, outra questão super trabalhosa para você analisar. Um texto longo, que não é característica da FUVEST, né? É um texto longo de interpretação. Dava para resolver, né, você preparado, mas você gastar um certo tempo aí nessa questão também. Então vamos dar uma olhadinha lá. Então era uma questão que falava sobre um detector e um emissor de raio-x, e ele passava por um objeto. Essa questão já caiu na FUVEST, uma questão tradicional já da FUVEST, e era uma questão de interpretação, em que ele fazia primeiro o detector indo pelo eixo X, depois o detector indo pelo eixo Y. Então vamos dar uma olhadinha aí na resolução dessa questão. Vamos lá. Bom, a gente fez uma divisão aqui para facilitar para você, chamando a primeira parte x1, a segunda de x2, x3, x4, x5 e x6. Você nota o quê? Quando você vai nos trechos de 0 aqui do início até x1, que mais? De x3 até x4 e de x5 até x6, o detector não encontra absolutamente nenhum obstáculo entre ele e o emissor. Tá certo? Então, a absorção vai ser, a intensidade, né, que vai chegar no detector é máxima. Entre x1 e x2, ele começa a entrar nesse cilindro aí. Então, a intensidade absorvida vai diminuindo nesse trecho. Entre x2 e x3, ele começa a sair do cilindro. Então, a intensidade vai aumentar. Entre x3 e x4, como eu disse, não há nada. Ele vai continuar com a intensidade máxima. Entre x4 e x5, ele vai pegar esse paralelepípedo. Só que como não há, conforme você vai vindo para a direita, não há mudança nessa espessura, então vai ser um valor constante aqui, com uma intensidade menor, claro, porque a espessura desse paralelepípedo é maior do que a espessura, né, desse cilindro. Perfeito? Então o gráfico completo vai ficar dessa maneira. Isso escaneando aí pelo eixo X. Já no eixo Y, então ele vai ter esse movimento aqui, ó, de baixo para cima. No eixo X ele teve esse movimento da esquerda para a direita. Então a hora que você vem escaneando aqui de baixo para cima, a primeira coisa que você vai encontrar vai ser esse pedaço aqui. Então no início não encontra nada, depois vai encontrar um pedacinho aí do paralelepípedo. Então a hora que ele encontra o pedaço de paralelepípedo, vai ser constante, só que um pouco inferior. A partir do momento que ele chega no cilindro, então você vai ter agora dois obstáculos para passar. Então você vai absorver mais, a intensidade recebida vai ser menor. Então ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Depois, desse ponto para frente, você começa a diminuir a absorção, portanto a intensidade que chega no receptor, no detector, vai ser maior. Então ela vem crescendo. Depois ela vai ser constante, por quê? Sobrou só esse pedaço aqui, e no final não há nada, e aí você vai ter o valor máximo de intensidade chegando ali no detector, ok? Então essa é uma questão bastante difícil, uma interpretação complicadinha, mas quem já resolveu as FUVESTs antigas já pegou uma questão muito parecida, ok? Longa, né? Questão que você gastaria tempo para resolver. Bom, outra questão, uma questãozinha aí de associação de resistores, só que tinha uma sacanagem, uma pegadinha aí para você vestibulando. Você nota que um dos resistores, eu vou colocar aqui na lousa para você, um dos resistores não passa corrente por ele, ó. E é exatamente esse resistor aqui, ó. Esse resistor não passa corrente por ele. Portanto, esse ponto que é A, como não há corrente, também vai ser o ponto A aqui. E a pergunta é a DDP entre os pontos A e B. Então, na verdade, ele quer saber a DDP em cima desse resistor de 4 kΩ.
É essa DDP que ele pergunta, beleza? Como não há corrente, para o cálculo da resistência equivalente, esses dois resistores estarão em paralelo, e depois eu faço uma série com esse de 4 kΩ. Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Então, esse resistor não vai ter função no nosso circuito. 2 com 2 em paralelo dá 1 kΩ, 1000 ohms, que depois vou fazer uma associação em série. Claro que em série basta somar as resistências. Resistor equivalente 5 kΩ. Tem a DDP total, tem a resistência total. Faço U igual a R vezes I, faço U igual a R vezes I e acho a corrente do circuito. A partir da corrente, faço novamente U é igual a R vezes I apenas para esse resistor. Tá certo? Então, vou pegar essa resistência com a corrente elétrica. E aí, eu acho a DDP de 4 volts. É uma questão clássica, porém, ela deixa a desejar, assim, para o vestibulando, tem que tomar cuidado ali para ver que não passava corrente elétrica ali, né? Não são todos os vestibulandos que conseguem visualizar isso aí. Bom, próxima questão é uma questão sobre raio, então ele dá a carga elétrica e te dá a DDP, né? E aí ele pede a energia liberada. Essa aqui bastava que o vestibulando lembrasse uma equaçãozinha, que a DDP é o trabalho sobre a carga, a DDP é o trabalho sobre a carga, substitui nessa equação, e aí você resolvia essa questão. Vamos lá no quadro. Olha lá. Então, você tem a carga de 10 coulombs, a DDP de 100.000 volts, aplicando a equação, 10 oitava igual ao trabalho sobre a carga de 10 coulombs. Então, o trabalho dá 10 a nona. O único detalhe foi que ele pediu para você passar esse trabalho ou essa energia para kWh, mas no quadrinho lá, ele te dava a transformação. 1 joule, 3 vezes 10 a menos 7 kWh, 10 a nona joules, x. Ok? Fazendo a continha, 3 vezes 10 ao quadrado kWh. Uma questão simples, porém, extremamente conteudista, tá? Então, se o vestibulando não soubesse essa equação, o vestibulando não faria essa questão. Vamos lá. Mais uma questãozinha, uma questão bonita essa aí, uma questão de interpretação também, que é a questãozinha da fibra ótica. Vamos lá? Então ele dá uma fibra ótica, fala que através de um aquecimento aí, ela vai adquirir o formato de uma lente. Vai adquirir o formato de uma lente. Né? Então, vamos olhar ali no quadro. Note, ele fala que o tempo 1 é menor que o tempo 2, que é menor que o tempo 3. E te dá aqui as respectivas curvaturas. 1, 2 e 3. E aí ele faz algumas afirmações, tá certo? Então ele vai falar sobre o raio de curvatura da microlente, aumentando ou diminuindo. Então vamos lá. O item 1, ele fala o seguinte: o raio de curvatura da microlente aumenta com tempos crescentes de aquecimento. Tem que tomar cuidado com uma coisa, pessoal. Olha só. Vou fazer um desenho aqui para você. Quando você pega uma circunferência assim, e você pega uma circunferência assim, compara as duas. Essa aqui que é menos curva, olha o que eu vou falar. Essa aqui que é menos curva, ela tem, essa daqui que é menos curva, ela tem um maior raio. Tá? Então assim, quanto mais curva for a circunferência, menor o raio dela. Né? Então é isso que eu escrevi aqui. Ó. Com o aumento do tempo de aquecimento, a curvatura se acentua. Ou seja, o raio de curvatura diminui. Então a afirmação 1, que ele fala o contrário disso, está incorreta. Ok? Aí nós vamos falar da afirmação 3. Vamos ver lá qual que era a afirmação 3. A afirmação 3 diz o seguinte: para os tempos de aquecimento apresentados na figura, a microlente é convergente. Bom, turma, é só você olhar aqui que ela vai formar uma lente, como se fosse uma lente de borda fina, tá? Que tem caráter convergente quando o índice de refração da lente, é maior do que o índice de refração na qual ela está imersa. Tá ok? Aí vamos lá para a afirmação 2. A distância focal da microlente diminui com tempos crescentes de aquecimento. Então vamos lá, tempos crescentes de aquecimento. Quando você vai aumentando o tempo de aquecimento, o que vai acontecendo com o raio de curvatura? O raio de curvatura vai diminuindo. Ela fica mais curva,
mas o raio de curvatura diminui. E se o raio de curvatura diminui, a distância focal também diminui. Tá ok? Aqui você podia fazer várias análises, podia fazer pelo Snell, podia lembrar da equação de Halley, a equação dos fabricantes de lentes, né? Para você chegar a essa conclusão. Tá ok? Então, a questão de nível de dificuldade alto, tá? Questão difícil. Bom, a outra questão é uma questão de energia potencial elétrica, tá? Então, a questão de energia potencial elétrica, se o aluno lembrasse do teorema da energia cinética, ele matava essa questão aí. Vamos lá? Então, vamos lá. Ele pede, justamente, quanto que vale a energia cinética da partícula. Lembrando, o teorema da energia cinética, trabalho da força resultante, é a variação da energia cinética. E eu posso também fazer como menos a variação da energia potencial. Então, vamos lá. O que é menos a variação da energia potencial? Se variação é final menos inicial, quando eu coloco menos a variação, vai ficar inicial menos final. Então, eu vou ter que inverter, tá certo? Pegando lá os dados do gráfico, que ele pedia, você tinha 3 vezes 10 a menos 18, menos 1 vezes 10 a menos 18. Chegava na variação da energia cinética de 2 vezes 10 a menos 18 joules. Mais uma questão conteudista. Então, assim, esse vestibular vai selecionar bem aquele aluno que estudou bastante, tá? Mas a prova tá difícil, ela não tá uma prova fácil, não. Então, você que não tem, tem um conhecimento médio aí na prova de física, você deve ter enfrentado bastante dificuldade, porque tinha bastante questão conteudista, tá ok? Vamos lá para mais uma? Bom, última questão, penúltima questão. Não era antepenúltima, desculpa. Ela falava uma questão sobre flauta, né? Ela falava de um tubo sonoro fechado em uma das extremidades e aberto na outra. Então essa era uma questão bastante tranquila, porque ele explicava para você, né, que o comprimento de onda é 4 vezes o comprimento do tubo quando ele ressoa no harmônico fundamental. E aí você pegava esse dado, aplicava a equação fundamental, V igual a lambda F 2 vezes, chegava aí no que ele perguntava, ok? Então vamos dar uma olhadinha. Então vamos lá. Conforme eu disse, o lambda é 4L. Ele falou que a frequência da nota Mi é 660 Hz, V igual a lambda F, lembrando que lambda é igual a 4L, então isso aqui é o lambda, vezes F, que é 660, chega que o comprimento é 12,5 centímetros. Lembra que ele pediu aproximado, tá, no enunciado. Mesmo raciocínio para a nota lá, não esquece que o lambda é 4L, e aí você chega que o L vale 37,5 centímetros, novamente ele pediu aproximado. Bom, vamos continuar. Essa questão da prova não era uma questão difícil, tá? Essa talvez a mais fácil da prova, o vestibulando que tinha conteúdo aí, que manjava um pouquinho de movimento circular, resultante centrípeta, ele pedia justamente a resultante, tá? Então era só você lembrar que a resultante centrípeta é aquela que aponta para o centro no movimento circular. No ponto mais baixo ali que ele pede, vamos lá. Ponto mais baixo ali que ele pede, que é o ponto B, você tem a tração apontando para o centro e o peso apontando contra, né, o centro da trajetória. Então, tração menos peso é igual a mv² sobre R. Então, a resultante centrípeta aponta para o centro, direção é vertical e sentido para cima. A importância de você ser aquele cara que é bom garimpeiro na prova, tá aí. Porque se você começasse pelas 3 questões iniciais, seu desempenho não seria muito bom assim de cara. Você ia abaixar sua autoestima, aquelas questões difíceis, trabalhosas, você ia perder muito tempo, né? Então, se você já fosse para o final da prova, garimpando as questões, esse é um exemplo de questão que você resolveria em poucos segundos, tá ok? Vamos lá, última questão, clássico, sempre cai uma questão de quantidade de movimento, né? Então, essa questão é só você lembrar que há a conservação da quantidade de movimento antes, igual a quantidade de movimento depois. Então, vou mostrar ali para vocês, vamos lá. Ele falava que o fóton, no início, ele tinha quantidade de movimento no eixo X, então a quantidade de movimento antes, horizontal aqui para a direita. Como a quantidade de movimento antes e depois se conserva, é um sistema isolado, tá certo? Então, a quantidade de movimento depois é a do elétron mais a do fóton. Jogando, quantidade de movimento do elétron para o lado de lá, nós concluímos que a quantidade de movimento do fóton depois é igual à quantidade de movimento do fóton antes, menos a do elétron. Então, nós já tínhamos a quantidade de movimento antes,
que é para cá. Lembrando, a quantidade de movimento do elétron é para cá, mas eu quero menos a do elétron. Então eu vou ter que fazer o que com esse vetor? Apagou aqui, inverte. Então essa aqui é menos a quantidade de movimento do elétron. Então esse cara, somado com esse cara, vai ter que dar esse aqui. Tá ok? Beleza, turma? Esse é o princípio da conservação da quantidade de movimento. Bom, avaliação geral da prova do FUVEST desse ano. Uma prova bastante difícil, né? Um nível elevado para você que optou por resolver as questões na ordem. Então, com certeza, você que fez as questões na ordem enfrentou bastante dificuldade. Você pega o início da prova, sua autoestima vai baixar, porque muitos cálculos, você vê que você está perdendo muito tempo, tá certo? Mas se você foi um cara que soube garimpar, você deve ter tido um desempenho razoável aí. Não se preocupe se você não acertou muitas questões, porque, de fato, esse ano, FUVEST apertou o parafuso. Falou? Forte abraço para você. Tchau.